Amém, gente. Boa noite a todos. É estranho olhar todo mundo de máscara, não poder ver a cara de vocês por completo. Bom, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre depressão. Semana passada o Jackson ele falou um pouquinho sobre ansiedade e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre depressão para vocês, com algumas coisinhas de surto psicótico acompanhado com a depressão. A depressão, ela é uma doença, ela é um distúrbio mental, né? Se você for pesquisar, a depressão ela é classificada como um distúrbio mental, depressão ou transtorno depressivo maior. Ela afeta mais de 10 milhões de brasileiros, tá? O Brasil, ele é o país mais depressivo da América Latina. E o segundo mais depressivo das Américas, perdendo apenas para os Estados Unidos. Aí eu te pergunto, nossa, Janaína, você vem aqui, traz esse monte de dados sobre depressão, sobre tristeza profunda, porque a palavra de Deus, ela não relata o termo depressão, porque ele é algo novo, mas ela relata como tristeza profunda. Porque a depressão sempre existiu, a ansiedade sempre existiu, o medo sempre existiu. Só que ele está bem mais aflorado hoje em dia. E vocês já pararam para se perguntar, essas pessoas que sofrem com depressão, com essa doença, com esse distúrbio mental, sofrem de ansiedade, sofrem de ataques de pânico e junto surtos psicóticos. Eu separei um monte de coisas aqui, causas de depressão, como perceber o sintoma da depressão, isso e aquilo. E eu fiquei me perguntando assim, Janaína, se você tivesse com depressão, algum dia você já sentiu alguma tristeza profunda? Isso é normal do ser humano se sentir triste. Se você é demitido, ou se você rompe alguma coisa, você perde alguém que você ama, é normal você se sentir depressivo. Só que a depressão ela vai muito mais além. Ela pode ter causas psicológicas, causas biológicas, causas sociais. Eu posso falar para vocês os nossos neurotransmissores, que são capazes de muitas coisas. Não tem uma causa específica. Vou dar um exemplo para vocês. No ambiente de trabalho, tem duas pessoas e elas podem sofrer um assédio moral do chefe delas. Uma pode desencadear a depressão e a outra não, ela vai seguir normalmente a vida dela. Então, depressão ela não é frescura, né? Ela é muito séria, ela vai muito mais além disso, do que a gente acha que é, né? Porque a gente é cheio de achar as coisas, mas não. E por que eu vou falar um pouquinho sobre surto psicótico? Em 2018, em outubro de 2018, eu perdi uma amiga, ela se suicidou. As únicas pessoas que sabem sobre isso aqui é a Rose e a Marcela, minha discipuladora. E quando a Micaela ela se suicidou, eu, morando aqui no Mato Grosso, ela mora em Rondônia, na cidade dos meus pais. Então, a gente perdeu o contato. Estudei com ela no primeiro, segundo e terceiro ano. E eu fiquei... Sabe quando você para assim, você fica... Cara, fulano é a pessoa mais improvável para tirar a própria vida. Fulano é a pessoa... Nada a ver, como assim? Micaela, uma menina doce, legal, humilde, bonita, linda, tinha acabado de se formar, tinha 2 empregos, estava num relacionamento aparentemente bom, e a Micaela tirou a própria vida. E aí a minha irmã me falou, já eu tenho que te contar uma notícia, e eu fiquei me questionando, tipo, cara, o que aconteceu? O que levou a Micaela a fazer isso? E a última vez que eu estive em Rondônia, eu conversando com amigas em comum nossa, a Cleiciane me disse, falou, olha, Jana, a Micaela, ela começou a surtar. Do nada, ela começou a ter crises de ansiedade, crises de pânico. Ela ouvia vozes e ela se sentia incapaz, ela dizia que não ia conseguir. Aí teve um certo dia que ela teve um surto psicótico. E então, ela estava com o namorado dela. E ela mandou ele embora, falou, olha, eu quero ficar sozinha, vai embora, e começou a chorar. E ele foi embora. Mas antes disso, ele ligou para a irmã dela e falou, ó, vem aqui ver a Micaela, porque a Micaela não está legal. Aí chegou lá, a Gleice já chegou e a Micaela tinha acabado de beber um remédio, que esse remédio ele vai paralisando os órgãos, né, com o tempo.
E ela começou a chorar, por que você está fazendo isso? Eu não quero mais existir, isso não faz sentido para mim, eu quero morrer, eu quero acabar com essa dor. E ela, Micaela, como assim? E nisso a Micaela ela foi para uma cidade próxima, né, porque a cidade lá é uma cidade pequena, e ela ficou 3 dias internada. Ela pediu perdão para os pais, né, mas infelizmente essa substância foi agindo no organismo dela e ela veio a falecer. E isso foi antes de eu ir para o Global. E eu fiquei me perguntando, falei, cara, como assim? A Micaela, menina jovem, minha idade, se matou, teve esse surto psicótico junto com um monte de coisa, e isso é tão real, tão real. Eu trabalhei na UPA durante um tempo, pouco tempo, antes de acontecer essa pandemia toda, eu pedi demissão. E eu tinha acesso ao prontuário dos pacientes que ficavam internados. E eu lembro que toda vez que era o meu plantão, a maioria das vezes, tinha lá, fulano apresentando surto psicótico, fulano com tentativa de autoexterminação. Isso é demais aqui em Sinop. Isso foi antes da pandemia, isso foi antes do isolamento social. Imagina agora como que está. Imagina essas pessoas que estão aí, por aí. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu fiquei, eu pegava os prontuários e eu ficava, acho que uns 5 minutos lendo, tentando imaginar, cara, por que leva uma pessoa a fazer isso? Ela tenta tirar a própria vida, tem tanta gente lutando pela vida, tem tanta gente por aí querendo viver, e já tem outras que estão tristes, desanimadas, nada faz mais sentido para ela. Aí eu me pergunto e te pergunto, qual que é o nosso papel nisso tudo? O que eu posso fazer? Cara, é muito simples. É muito simples. São coisas simples, é você dar um abraço, é você mandar uma mensagem. Eu lembro da minha mãe, eu gosto muito de citar exemplos. E eu fui para Rondônia e ela estava lá costurando, e eu lá escutando ela, porque ela gosta de conversar e falar, e eu só escutando. E ela contou de uma amiga dela que ela conheceu. E eu só lá escutando. O nome dessa amiga é Rose, inclusive. Falei, isso é bem de Rose. E ela falou assim, Janaína, eu conheci uma pessoa, uma mulher, e ela é uma mulher da igreja e tal, assim como você. E ela vem aqui, ela fala de Deus para mim. E sabe, eu estava sentindo uma angústia, e isso ela nunca tinha me contado. E ela me contando, estava sentindo uma tristeza, eu não sei, nada mais fazia sentido para mim. Sabe, quando tanto faz. Eu só ali escutando ela. E eu pensando assim, poxa Deus, eu estou lá no Mato Grosso, estou a 1.300 e poucos quilômetros longe da minha família, longe dos meus pais, fazendo um curso para ajudar pessoas. E olha aqui quem está precisando. E eu não poder ajudar essa mulher que eu tanto amo. E o Senhor falou para mim assim, Janaína, você está lá, você está cuidando de pessoas, seja uma ou duas. E eu estou cuidando da sua família. Eu estou colocando pessoas para cuidar da tua família. Eu estou colocando pessoas para dar um sorriso, para dar um abraço, para mandar uma mensagem. Sabe, gente, às vezes a gente quer enfeitar as coisas demais. É igual aquele hino do Thales Roberto. É fácil demais viver em paz. A gente que complica tudo, a gente que complica tudo. As coisas são tão simples, dá para a gente simplificar tantas coisas. Mas não, a gente só dificulta. Já parou para pensar tantas pessoas que tem aqui em Sinop, que sofrem desse distúrbio, que sofrem com a depressão. No Brasil, né, o Brasil ele é eleito aí o país mais alegre do mundo e, ao mesmo tempo, o segundo mais depressivo. Que contradição. E eu queria ir para a palavra de Deus, eu quero deixar aqui uns salmos, falar aqui uns salmos. Salmos 42, 11, e essa música ela está na ministração daquela música Quieta Minha Alma, e eu gosto muito dessa música. Ontem eu conversando com a minha irmã, e de novo, ela está passando por problemas de relacionamento, separa e não separa, separa e não separa, e ela vem toda vez, manda mensagem para mim, conversa comigo, eu converso com ela, e ontem, tarde da noite, e eu com sono, e eu olhei para o celular e falei, Deus, eu estou com sono. E a minha irmã ali falando comigo, ela estava muito mal, muito triste, e eu comecei a parar assim, e refletir, cara, será que eu estou mesmo, me colocando no lugar da minha irmã,
como a gente vive falando, vamos se colocar no lugar de fulano, vamos ter a tal da empatia. Porque para postar nas redes sociais a gente é muito bom, mas praticar no dia a dia a gente falha demais. E eu fiquei tipo, cara, deixa eu parar para escutar essa menina. E ela desabafou um monte, falou um monte, e não sei o quê. E eu falei, Deus, como que eu vou falar de uma coisa que eu nunca vivi? E Deus falou para mim assim, então ora por ela, ora pela sua irmã. E eu mandei um áudio orando para ela, mandei a música Quieta Minha Alma, e ela escutou. E eu disse um monte de coisa para ela, coisas para ela, como ela era incrível, como ela era amada, e que Deus tinha o melhor para a vida dela, que Ele estava cuidando da família dela, e que não era para ela parar, que era para ela lutar. E que isso era um momento ruim, isso era uma fase triste, mas que isso ia passar como tudo passa. Assim como eu disse anteriormente, desde que o mundo é mundo, depressão sempre existiu. Ansiedade sempre existiu. Tudo isso sempre existiu, só que hoje está mais aflorado. Eu estava escutando uma ministração do André Fernandes, e ele estava falando sobre ambientes. Que Deus, Ele quer criar ambientes de fé, ambientes de cura, ambientes de milagre, ambientes de libertação. Eu estava olhando aqui, lembrando aqui da igreja, e ontem mesmo o Li postou umas fotos no grupo da mídia, quando estava tudo no cru, quando estava tudo sem isso daqui, não tinha essa iluminação bonita, não tinha aquela mesa de som bacana. E eu fiquei tipo, uau, como melhorou, como mudou. Só que Deus, Ele está querendo criar ambientes aqui dentro. Ambientes de fé, ambientes de cura, ambientes de amor, ambientes de graça. Eu sei que você e eu, a gente não vai conseguir cuidar de muita gente. A gente não tem como a gente abraçar o mundo com as mãos. Mas eu sei que tem uma, duas ou alguma pessoa que essa palavra ela vai servir. Pode ser que não sirva para você, pode ser que não faça sentido, que você está de boa. Mas eu sei que tem muitas pessoas por aí precisando do seu abraço, precisando de uma palavra de conforto. E antes de eu dar continuidade, eu queria que você se levantasse, aí onde você está, e a gente vai fazer uma oração. A gente vai fazer uma oração, hoje você vai orar por você. Você vai repreender todo o mal-estar, toda a tristeza, toda a depressão, toda a ansiedade, toda a angústia, sabe, tudo aquilo que vem te parando, todo aquele medo. Meu Deus, que ansiedade que eu estou, que medo do futuro que eu estou. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou arrumar um emprego legal? Será que eu vou me casar? Será que eu vou ter filhos? Será que eu vou viver aqui no Mato Grosso, aqui em Sinop? Será que eu vou embora? E aí, Deus, me ajuda, me dá graça, me dá força, restitui. É isso que o Senhor está querendo hoje aqui nessa noite, criar ambientes para que você gere fé, para que você seja esse instrumento, essa pessoa que vai levar o amor, que vai levar a graça. A gente não vai ficar só nos dados. O Brasil é o mais depressivo, o mais ansioso, o mais triste, o mais estressado. A gente não quer só ficar nos dados. Vamos para a ação, vamos partir, vamos cuidar, né? A palavra de Deus fala assim: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Não está falando para você amar o seu próximo mais que você. Não está falando para você se amar mais que o seu próximo. Não, é para um cuidando do outro. É um do lado do outro. É um dando a mão para o outro. É um orando pelo outro. É um dizendo: eu estou aqui, conta comigo. Eu fiquei muito impactada. Com o amor de Deus, porque eu passei por isso ultimamente. Eu estava muito triste. Teve um dia que minha tia, ela fez um almoço lá em casa e foi ideia minha. E do nada, como nada é do nada, eu fiquei triste. Eu falei: tia, eu não quero ver ninguém. E não sei, uma coisa estranha. E eu falei para ela assim: não chama ninguém não. E mesmo assim ela fez o almoço. Eu falei: se você fazer, eu vou sair de casa. Do nada. E eu então saí, fiquei triste lá na minha. E uma dessas pessoas, ela insistiu em mim. Ele mandou mensagem, ele foi atrás. Falou assim: eu não vou te deixar sozinho nesse seu momento de tristeza. Porque assim como teve muitos que você não me deixou.
Então é isso que Deus ele tem me chamado, Ele tem te chamado. Cara, eu louvo a Deus pelas amizades que o Senhor tem colocado na minha vida. Sabe, quando você olha e fala assim, Deus, obrigado por essa pessoa. Com uma coisa tão simples, tão boba aparentemente, mas que alegra o seu dia. E você fica, cara, eu quero ser assim. Eu quero ser uma luz, eu quero ser aquele clichê. Cara, você é demais. Você me traz uma paz. Eu quero ser assim na vida das pessoas, porque eu não sei o que as pessoas passam. Eu não sei como é que está o coração do meu amigo, por mais que ele esteja aqui em cima, sorrindo, cantando, se alegrando. Ou aqui embaixo, dançando, se alegrando, eu não sei. Eu não faço a mínima ideia como que está. Mas eu posso ser luz. Eu posso trazer o melhor. Então, ora pela sua vida. Ora para que o Senhor te use. Para que você seja luz nesse meio caótico que a gente está vivendo, de incertezas, como é que vai ser, será que Sinop vai fechar? Será que o Mato Grosso vai fechar? Será que esse coronavírus, quando que vai passar isso? Gente, as pessoas, elas estão morrendo, elas estão tristes, elas estão, perdidas, perdendo o emprego. Tem mães e chefes de família perdendo o emprego. Cara, você já parou para pensar na realidade dessas pessoas? Um pai de família que tem um monte de criança para sustentar e o cara não tem emprego. Cara, essas crianças dependem de mim, mas ele depende de Deus. E Deus, ele nunca nos abandona. Porque a palavra dele fala em Jeremias 29:11 que ele tem planos de esperança e um futuro para mim e para você. Então lembra disso todos os dias que você se sente triste, que você fala assim, Deus, eu não aguento, eu vou desistir. Lembra disso. Lembra que ele falou assim, que a gente ia fazer coisas maiores, que a gente ia levar o amor dele. Sabe, quando tudo diz que não, quando as circunstâncias, você olha e fala assim, cara, olha como é que tá tudo perdido, todo mundo triste, todo mundo desanimado. Os sonhos, eles não foram quebrados. 2020 não é um ano perdido, é um ano de lição. A gente está aprendendo a dar valor ao que deve dar valor. É um ano que a gente está aprendendo que a família, os amigos, as pessoas, elas importam. E que não é qualquer coisinha besta que vai fazer você parar de levar o amor de Cristo para essas pessoas. Então, cara, se lança mesmo, ame mesmo. Tem esse coração bobo que ajuda as pessoas. Porque a justiça de Deus, ela nunca falha. E Ele está olhando por cada um de nós aqui nessa noite. Então eu quero repreender todo o espírito de tristeza, todo o espírito de angústia, tudo aquilo que vem falando para você assim, que você não vai conseguir, você vai conseguir sim. Deus, Ele está falando todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Ele não está falando que você pode uma ou que você pode duas. Ele fala assim, todas. Então você pode. Confia, entrega o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Entrega o seu coração para Cristo. Fala, Cristo, está aqui o meu coraçãozinho, eu te entrego. Uma tristeza, uma depressão, uma ansiedade, um ataque de pânico, um surto psicótico, ele não me define, ele não te define, e ele não define essas pessoas. A gente é muito mais do que isso. Cristo, Ele tem muito mais para fazer nessa geração. Não são dados que definem o Brasil, não são dados que definem Sinop, não são dados que definem essa geração. Quantas vezes eu li que depressão ela é a doença do século, que as doenças mentais elas são as doenças do século. Mas o Senhor, Ele nos deixou aqui nessa terra para a gente fazer a diferença. E eu creio na palavra dEle. Eu creio quando Ele disse assim, Janaína, você vai fazer coisas maiores. Leandro, você vai fazer coisas maiores. Gustavo, você vai fazer coisas maiores. Caroline, você vai fazer coisas maiores. Eu creio e eu tomo posse disso. E você também vai tomar posse nessa noite. Você vai orar por você. Vai pedir para o Senhor blindar a tua mente. Porque vocês sabem contra o que é a nossa guerra. Então abre a tua boca. O pessoal do louvor, eles vão cantar essa canção. Presta atenção. Aquieta o seu coração. Descansa no Senhor. Isso não é clichê não, isso é real. Lança nele. Sabe? Eu lembrei de uma coisa aqui. Que quando você está prostrado,
Não tem como alguém vir e derrubar uma pessoa que está prostrada, porque ela já está prostrada nos pés de Deus. Então, cara, se lança, se prostra mesmo. Fala, eu estou aqui, Senhor, me usa. Tira toda essa insegurança, esse medo, tudo isso que vem dizendo que não. Porque a tua voz, ela me encoraja a prosseguir. Então, abre a sua boca. Eu sei que com essa máscara é ruim para cantar, mas canta. Canta para o Senhor. Canta essa canção. Ora pelas pessoas que você conhece. Ora pela sua família. Ora pelos seus pais. Ora por aquelas pessoas que te trouxeram até Cristo. Cara, olha quantas pessoas maravilhosas Deus tem colocado na sua vida. Olha quantos anjos o Senhor tem te proporcionado a conhecer. E eu louvo a Deus pelas pessoas maravilhosas que Ele tem colocado na minha vida. Então agradeça. Tenha um coração grato. Tenha um coração que tenha gratidão.